Por a mesa, vou chamar primeiro Henrique José Leal Rodrigues, analista corporal, clínico, doutor em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia da UFRJ, coordenador e professor do Instituto de Formação e Pesquisa em Reich, né? IFP Reich. Agora eu vou chamar a mesa Estela Arantes, psicóloga e professora da PUC-Rio e da UESP, pesquisadora na área de criança e adolescente. Agora eu vou chamar Ana Alicia Martins de Souza, doutora em Psicologia Social pela UESP e professora de Psicologia da Universidade Veiga de Almeida. Como combinado, a gente vai iniciar os trabalhos, né, com o Henrique, com o título Práticas Corporais. Bom dia a todos. Obrigado ao Conselho Regional de Psicologia, né, do Rio de Janeiro pelo convite, pela participação nessa mesa onde só tem mulheres. Eu me sinto até bem envergonhado, né? Ainda fui chamado primeiro. É uma responsabilidade grande. Bem, eu fui convidado para falar sobre ética nas terapias corporais. Preparei material, eu já escrevi 2 artigos sobre esse tema, no Conselho Federal durante 6 anos, na Comissão de Ética. Então, eu tenho algum conhecimento sobre o assunto. Só que nos últimos 3 dias, eu fiquei pensando muito se a ética nas psicoterapias corporais é uma questão tão relevante assim. Né? Não que não seja relevante, mas eu fiquei pensando, né? A questão é a ética. Ética na psicanálise, ética na política pública, ética na psicologia, ética na psicoterapia corporal, são manifestações de uma coisa maior que a ética. A ética é um lugar meio estranho, né? Porque ética, para mim, sempre está ligado a um nível da individualidade do indivíduo. Um indivíduo sem ética, ele não existe como um cidadão, né? Ou pode existir como um cidadão capinga. A ética é da sociedade. Uma sociedade sem ética é uma sociedade fadada à destruição. Né? A ética é algo que transcende a nossa questão como psicólogos. A ética é do ser humano, é do planeta. A ética é algo que nos rege independente do nosso desejo. A ética, ela é, digamos assim, um grande farol que nos liga para um mundo melhor, dentro do meu ponto de vista. E eu pensei, vou tirar o óculos, que às vezes eu não consigo ler. Vou ficar sem ver vocês. Esse é o problema de ficar velho, décadas de trabalho, antigamente falar, há anos atrás eu trabalhava, não, agora há décadas atrás eu trabalhava. Então me perdoem, né? Então, assim, ética é um compromisso, na realidade. Ética é um compromisso que cada um de nós tem que desenvolver, tem que lutar, tem que conquistar, que nem a liberdade. A liberdade não é dada, a liberdade é uma conquista. E liberdade sem ética ou ética sem liberdade são impossíveis de nos regir. Por isso que eu fiquei pensando, será que eu vou falar de ética na psicoterapia das corporais? Será que precisa se falar de uma ética da psicanálise, uma ética da psicologia, uma ética e não falarmos de uma ética do ser humano, de uma ética do cidadão, né? Enfim, em cima dessas reflexões, né, eu fiquei pensando a ética como um movimento que implica no reconhecimento constante das mudanças que a sociedade e o indivíduo passam. Né? Então não temos uma ética assim tão rígida. Nós temos uma coisa muito bacana, que é esse livrinho aqui,
né? E me surpreendeu muito, conforme na minha vida, eu fui conversando com outros profissionais, e eu descobri que a maioria dos profissionais, não da psicologia, profissionais de outros lugares, não tem um código, né? É um código meio volátil. Nós temos um código com princípios, com regras, né? Até coisas assim, duras. Mas eu fiquei pensando, por que será que eu me tornei psicólogo? Né? Me tornei psicólogo pela primeira coisa, eu falei assim, que bom que eu tenho um livrinho, né, em uma comissão de ética, que pode olhar para mim e falar, você está no caminho correto, você está no caminho não correto. Isso me garante uma solução interna na minha profissão muito grande. Né? Então, o que eu falo? Nós temos uma vantagem, junto com algumas outras, né, profissões, que temos um código de ética. Ele não é estático, né? Ele já passou por reformulações. Esse aqui é o último, né, de 2005. Mas, quem sabe, em 2010 teremos outro. 2010, desculpa. Então... 2030. Em 2030 teremos outro, né? E algumas coisas daqui vão permanecer, né? Existem alguns princípios que são fundamentais, os princípios a respeito à vida, as diferenças, enfim, esses princípios não podem mudar, né? E a luta pela manutenção, a defesa desses princípios, da não doutrinação, seja na clínica ou fora da clínica, tem que permanecer. Mas talvez alguns outros possam mudar, né? Algumas referências, né, de alguns artigos que deixam de ser ligados à modernidade e perderam um pouco o sentido. Mas isso a gente vai ver mais para frente, talvez eu nem veja, quem veja sejam vocês. Né? Eu fiquei pensando, eu acho que é mais importante a gente discutir nós e a ética. Né? Nós como pessoas, como cidadãos. Eu fiquei pensando, nós somos éticos? Efetivamente, nós somos éticos? Eu fiquei pensando na ética das pequenas coisas. Por exemplo, a gente respeita o limite? A gente respeita o limite das outras pessoas? A gente para pensar o que deve ser dito ou não deve ser dito, por exemplo, com um adolescente? Nós somos sempre assim, respeitadores dos sinais que sejam de trânsito? Nós somos éticos na nossa postura perante as regras, seja da universidade, seja familiares, e não importa, nós respeitamos as leis. Nós respeitamos, né, uma coisa que a priori é consensual e que nós aceitamos como nossa, mas a gente burla. Será que nós não somos psicoticamente, né, difíceis de lidar com o conceito de ética? Né? A ética talvez precise de uma neurotização, ela precisa de um enquadramento, e nós estarmos dentro dela. Sabemos que tem coisas fora desse enquadramento, e a gente vai discutir para talvez agregá-las ao enquadramento. Mas nós tentamos sempre fingir que o enquadramento existe, e às vezes a gente faz por fora do enquadramento, como ninguém fosse ver. Por exemplo, nas relações sociais, né, é muito comum as pessoas falarem de fidelidade e não falarem de lealdade. Né? Como a fidelidade garantisse alguma coisa da questão da relação. É muito comum, dentro do processo clínico, o discurso da clínica não ser respeitado fora. Né? A questão do sigilo. O que é um sigilo? Sigilo é você falar do seu paciente lá fora? Não. Sigilo é tudo que diz respeito ao processo clínico ser protegido do não entendimento desse processo fora do setting terapêutico. Aí você fala, então só podemos ter setting terapêutico dentro de um espaço fechado. Não. Né? Você pode atender pessoas em lugares abertos e ser ético, e manter o sigilo. O sigilo não está no lugar, o sigilo está na postura, está no compromisso. Né? Eu gostei muito, quando eu comecei a estudar alemão, fantasia minha, que ia ler Freud, Reich, em alemão. Descobri, depois de 2 anos, que eu não sei nada de alemão. Mas tem uma palavra que é compromisso em alemão, que eu gostei muito da definição deles, que compromisso é a relação que você tem, né, com o outro. Né, e essa relação é seu envolvimento vincular com o outro. Então, para você ter esse compromisso, você tem que oferecer-se para o outro e o outro oferecer-se para você. E ambos vão perder, mas ambos vão ganhar. Então, esse compromisso eu acho muito fantástico, porque não é um contrato rígido, ele é móvel. Né? O que é um compromisso com a ética? É você se colocar dentro da relação com o outro e consigo. E perceber que essa ética, muitas vezes, tem que ser questionada, tem que ser discutida, mas não burlada.
né? E isso é uma questão, para mim, muito importante. A ética é um processo que está sempre em movimento. E sempre, dentro de um processo analítico, que é um processo em movimento, né, existe o processo ético, o tempo inteiro. O processo ético não é você sentar atrás de um divã, ficar ou falar, ou intervir, ou mexer no corpo, ou não mexer no corpo. O processo ético é muito maior do que isso, né? A relação vincular e de confiança que existe nessa liga. Eu não estou preocupado se eu não posso falar assim ou assado, mas quando eu falar, isso tem que estar de acordo com o meu compromisso com o outro, né? E o outro tem o direito de olhar para mim e falar, eu discordo de você, eu não quero isso para mim, e eu poder pensar e transformar isso. Então, ética é uma coisa muito ampla, né? Aí vamos pensar, já que eu fui chamado para falar sobre ética e psicoterapia corporal, né, senão umas pessoas aqui vão me matar, vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar de uma questão ética que não envolve a psicoterapia corporal, mas é muito próxima a ela, né? Mas que envolve a todas as análises, que se chama-se violação de limites e transgressão de limites. O que é transgressão de limites? São pequenas coisas que, às vezes, as pessoas fazem, né? E eu não estou falando de psicoterapeutas haitianos, ou corporais, ou bioenergéticos, estou falando de psicanalistas, TCCistas, enfim, o que vocês quiserem chamar aí de analistas, que, por exemplo, não permitir que o paciente, no tempo dele, possa dar terminalidade a um processo que é dele. A ideia da pseudocura, né? Tem que ter uma cura. Então, você que determina, às vezes, de alguma maneira, arbitrariamente, essa cura. E essa cura não é uma cura. Não existe voltar ao que era antes. Existe, sim, um movimento constante dentro do processo analítico de você caminhar em direção a um processo saudável, um processo de direção à cura, que vai chegar? Não sei se vai chegar, né? É que nem o desejo. O dia que você chegar ao desejo, você morreu. Em matemática, a gente fala do limite. O limite não é você chegar ao limite. O limite é toda vez que você caminha em direção ao limite, ele se afasta de você. Porque o limite não é para ser alcançável. O desejo não é para ser alcançável. Ele é o tempo inteiro um lugar que você vai buscando em direção à vida, né? E o processo de cura ou de direção à saúde é um processo a ser buscado. Não existe a ideia de cura, né? Então, assim, quando eu falo de transgressão, tem várias transgressões, né? Por exemplo, você mudar arbitrariamente o seu horário e não comunicar ao paciente e cobrar dele. Enfim, transgressões são pequenas coisas que vão acontecendo dentro do processo clínico e que você não respeita o tempo, e não respeita a relação, não respeita o vínculo. Isso acontece muito, e não é no processo corporal, né? É em todos os processos analíticos. Eu poderia falar muito isso aqui, mas não vem ao caso. O que é violação? Violação é uma coisa que eu tive o desprazer dentro do Conselho Federal de verificar muitas vezes, na qual o analista se dá o direito, né, de seduzir o paciente e achar que essa sedução leva a um processo de realização saudável do paciente. Em outras palavras, seduz o paciente e transa com ele, né? Isso vocês falam, isso é um absurdo, isso não acontece. Acontece muito. E, por incrível que pareça, não são nas psicoterapias corporais que acontecem mais, né? São, geralmente, nas psicoterapias das palavras, né? O convencimento pela palavra, alguém fragilizado, coloca-se muito vulnerável ao desejo não dito do outro. Então, o que acontece? Quando a gente fala de transferência erótica, a gente pode usá-la como uma transformação do processo clínico, mostrando que aquilo é uma transferência negativa da relação, ou então você pode se aproveitar disso e ganhar frutos que não dizem respeito ao processo analítico. Isso não é uma coisa que não acontece, acontece com muita frequência, né? E isso muitas vezes vem aparecer nas comissões de ética do Brasil inteiro. Então, é assustador, mas essas coisas acontecem. Também não vou nomear nem vale a pena, porque são processos sigilosos. Agora, dentro do processo psicocorporal, mais especificamente, nós temos uma coisa que eu acho que é muito bacana, que é o corpo, né? Como na psicanálise não tivesse corpo. Qual é o meu tempo? Faltam 5 minutos. Não, faltam 6 minutos. Tá. Eu falo e vou embora. Então, assim, obrigado. Então, assim, dentro do processo psicorporal existe uma coisa chamada corpo. Mas o corpo existe, né, na psicanálise, existe no trabalho do TCC, existe em vários lugares. Mas o corpo da psicorporal é um corpo
que fala, é um corpo sexualizado, é um corpo que se é tocado, é um corpo que o tempo inteiro está na proximidade de um outro corpo, que é o corpo do analista. Então, eu, como analista psicorporal, eu toco no meu paciente. Eu movimento, né, as resistências, as transferências dentro de um processo de toque. Não é tocar de qualquer maneira, existem técnicas, processos, e que, vou ser sincero, o tocar ou o trabalho com o corpo é talvez 30% do trabalho que acontece dentro do setting. 70% é palavra, é outro processo. Mas existe o tocar. E dentro das fantasias, existe a fantasia do corpo como um lugar erogenizado, sexualizado, e que pode deturpar o processo clínico. E isso é um discurso muito fadado ao equívoco, né? Porque o corpo, a gente fala o tempo inteiro com ele. Eu estou olhando vocês estão me olhando, né? Logicamente, eu não estou enxergando quase ninguém, mas tudo bem, mas vocês estão me enxergando. Então, vocês vão ver a minha fragilidade, a minha sensação de quanta gente me olha, né? Então, o que acontece? Não sou eu só que falo, o meu corpo fala, o meu corpo mente também, né? Então, assim, a palavra com o corpo ela é necessária no processo terapêutico. Então, essa ética é muito importante, porque a proximidade com o corpo faz que o cuidado dessa proximidade seja um ponto fundamental da relação ética clínica, né? Uma outra questão muito forte é a questão da sexualidade, né? Freud traz a ideia da sexualidade como movedora, né, das transformações, digamos assim, psíquicas do sujeito. No trabalho reichiano, se traz a ideia da genitalidade, a questão das relações sexuais como espaços de expressão da neurose, espaços da expressão do indivíduo reprimido. E nós trabalhamos com essas questões. Isso não quer dizer que a gente toque, né, em partes genitais ou sexualizadas do paciente. Não existe isso. Não quer dizer que a gente vai trabalhar com a sexualidade do outro usando o nosso corpo no outro. Não é isso. A gente vai trabalhar como funciona, né, essa pessoa nos seus níveis mais sutis, que vai dar respiração à sua expressão afetiva sexual. Eu estou falando afetivo sexual porque, para nós reichianos, a transformação do indivíduo não se faz pelo simples fato dele ter uma potência erétil ou ter uma potência sexualizada. É muito mais do que isso. É uma entrega profunda nas relações. Uma pessoa, para se entregar profundamente num ato de relação afetivo-sexual, ele precisa também estar se entregando na sociedade, está precisando transformar a sociedade, ele tem que entregar-se muito mais. E eu pergunto, quantos de nós aqui tem essa capacidade? Né? Quantos de nós realmente produzimos uma entrega nas nossas relações afetivas, emocionais, sexuais? Né? Então, existem mitos dentro do processo corporal que são particulares, né, que têm que ser regidos por uma ética muito cuidadosa, né? Mas a ética também tem que estar do outro lado, daqueles que falam do que não conhecem, né? Essa ética também tem que existir, né? Eu já vi coisas muito engraçadas, né? Gente falar comigo em mesa que o trabalho corporal é simplesmente um trabalho da sexualidade explícita. E eu falei, caramba, o que significa isso? Eu fiquei imaginando, né, eu transando, com sei lá com quem, porque é muito louco, né? Uma vez eu estava na Argentina, num congresso, um cara lá, acabou a luz da Universidade de Córdoba. Aí ficou aquele silêncio, umas 300 pessoas. Aí lá no fundo, posso fazer uma pergunta? Pode. E se você sente tesão, o que você faz? Eu falei, tinha que esperar apagar a luz para poder fazer essa pergunta, porque, no claro, as pessoas não fazem essa pergunta, né? Tem medo, né? Você vai trabalhar como qualquer contra-transferência. Se você der margem para isso progredir, prosperar, você não está fazendo análise. Você está equivocadamente fingindo, brincando de analista. O analista pega e desmonta esse discurso, porque esse discurso ele é erogenizante, mas ele é, na realidade, separador do processo analítico. Então, assim, já recebi o meu minuto final, né? Eu sou meio... adoro seguir regras, mentira, mas tudo bem. Eu vou parar por aqui, mas a ideia é que a ética ela não é ética específica do processo clínico do mundo reichiano ou do mundo corporal. A ética é uma coisa que está em cada um de vocês, em cada ação de vocês, em cada atitude de vocês, em cada compromisso de vocês. Sejam psicólogos ou cidadãos. Né? E aí, se você é um cidadão ético, se você é um cidadão na sua sociedade ética, você vai ser um bom psicólogo, um bom psicoterapeuta, corporal ou não, dentro do campo da ética. Senão,
você vai ser qualquer coisa menos um ser ético. Obrigado.